E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Bom, mas entrando primeiro nessa parte de cenário macro. O que a gente viu ao longo do primeiro semestre, e está vendo ainda em várias economias, porque o Brasil ele acabou se adiantando para conter a inflação, é uma inflação recorde, a mais alta na Europa nos últimos 50 anos. Estados Unidos também nos 50 anos. No Brasil também, a gente não pode falar que é a mais alta, porque nós somos muito bons em produzir inflação. Mas voltamos a ter uma inflação de 2 dígitos. A gente teve muito estímulo monetário, com a inflação alta, os estímulos eles começaram a cair, e os juros estão subindo. E isso traz uma série de consequências. Muita gente alertando que provavelmente a gente vai ter uma recessão ao redor do globo. Então, primeiro sobre esse cenário macro, o que vocês acham, né, que a gente deve ver nesse segundo semestre, fruto do que já viu no primeiro? O que isso vai se manter, o que vai mudar? Legal. Acho que, começando, né? Aqui no Brasil, depois a gente pega o aviãozinho e vai lá para fora. Mas acho que aqui no Brasil, como você bem comentou, a gente começou a ver sinais da inflação, né, subindo lá em 2021. E acho que o Banco Central ele foi bem hábil ali de começar o ciclo de alta de juros previamente, né? Não só outros países desenvolvidos, mas também outros países emergentes, né? Então a gente começou a subir lá no início de 2021. A gente estava com uma taxa de juros em 2% ao ano, que é muito abaixo da taxa de juros neutra do país, né? Então, naquele momento, pode ser até que seja justificável, porque a gente tinha uma atividade econômica muito fraca. E ok, você colocar a taxa de juros, né, abaixo da sua taxa de juros neutra, que permite que você cresça sem muitas amarras. Eu costumo dizer que a taxa de juros é uma cordinha em volta do pescoço ali de um burrinho, né? Segurando a economia, o burrinho é a economia. Se você dá mais cordinha, que é você abaixar os juros, ele tende a andar mais rápido. Então a gente soltou o máximo de corda que conseguia. Falando, vamos, burrinho, ó, pode ir. Só que tem um ponto, né? Às vezes esse burrinho aí ele pode correr muito rápido, que vai gerar inflação. Então o Banco Central ele começou a ver esse movimento previamente. Muito boa essa analogia, gostei. Eu fiquei pensando em tudo que eu ia falar, porque eu falei, eu não vou dar tanto trabalho pra Malu, porque depois ela vai ficar até pensando em analogias na hora. É verdade. Então eu já pensei em algumas antes, pra facilitar. Obrigada. Então a gente começou a fazer esse trabalho antes. Então a gente está vendo a inflação mais alta nos Estados Unidos, na Europa, nos últimos 40 anos. Só que, estranho, a gente não está vendo no Brasil. A gente teve uma inflação semelhante em 2016, 2017, justamente por esse trabalho que começou a ser previamente feito uma parte. A gente vai pegar a inflação mais alta dos 40 anos do Brasil, a gente vai pegar uma inflação absurdamente alta. Não dá. Mas eu digo assim... Volta a década de 80, né? Exato, mas vamos desconsiderar esse período. Acho que 16, 17, a gente teve taxa de inflação muito semelhante a essa, né? Então, não é algo que, poxa, nos Estados Unidos é difícil conhecer algum americano que tenha convivido com uma taxa de inflação nesse patamar. No Brasil, não. E naturalmente, quando você tem um ciclo de aumento de juros, uma inflação alta, retirada de estímulos monetários e fiscais, a consequência é uma atividade mais fraca. Né? Então, o que a gente pode enxergar é um enfraquecimento da atividade econômica, não só no Brasil, como no mundo, já que a gente começou a observar mais tardiamente os movimentos semelhantes. Né? Então, retirada de estímulos fiscais e monetários, a gente começou a ver o cheque lá dos Estados Unidos cessando, né? A gente começou a observar os Estados Unidos subindo juros. Então, a gente deve esperar esse movimento de enfraquecimento da economia, não só no Brasil, como no mundo. Aí algumas pessoas vão falar assim, Gui, mas a economia do Brasil, o PIB tá lá crescendo, né? Tá crescendo porque a base é muito baixa, né? A gente tá com uma base muito baixa. Hoje a gente tem um PIB, por exemplo, muito semelhante a 2014. Então o Brasil praticamente perdeu quase 10 anos aí, em termos de atividade e não cresceu basicamente nada, né? Então, tá crescendo 1% aí, mas em geral o que a gente deve observar é o enfraquecimento da atividade econômica. E isso, na verdade, é o que você busca quando você tá procurando, né, controlar a inflação, não tem outro jeito. E pegando até carona, cruzando a fronteira, indo para fora, se o Banco Central aqui teve esse sucesso de se antecipar, nos Estados Unidos a gente teve um movimento um pouco sem precedentes, que pela primeira vez o Banco Central lá fora subindo os juros com a inflação já sendo uma realidade. Teve um descolamento, um atraso, então uma demora para reagir. E a gente teve, vindo da pandemia, um cenário onde você primeiro teve inflação, um problema na parte da oferta, então o chip não chegava na fábrica, as coisas demoravam para chegar, ficava mais caro. E depois, com o suporte dos bancos centrais, para ajudar as pessoas naquele momento, você teve até um excesso de poupança, momento de incerteza, a pessoa segura um pouco mais. Poxa, eu até vou reformar minha casa, já que eu estou ficando preso aqui, mas eu não vou investir num carro novo. A pessoa acumulou poupança, a gente via pelos indicadores isso aumentando drasticamente.
E aí agora começa uma reversão do estímulo. As pessoas estão se sentindo mais seguras, a demanda por viagem, turismo volta a explodir no mundo, as pessoas saindo de casa com um pouco mais de conforto, em um momento em que o Banco Central está querendo desestimular o consumo. Então a gente começa a ver esse fenômeno inflacionário lá fora também bastante pressionado, embora o dado de inflação dessa semana até tenha dado um respiro para a gente, né? Era esperado um crescimento, ficou ali, o núcleo de inflação veio menos do que a expectativa, e a inflação geral ano a ano ficou estática, que dá um alento. Ó, será que... E deu uma impressão até meio o PIB da China, sabe? Porque ficou estático, né? Exato. Foi em zero. Exato. Meu, o PIB cresceu 6% na vírgula. Exato. Vamos colocar redondo, 0,0. Então isso já mostra também que, pelo menos é o que a gente espera, o que o Gui falou, o Banco Central, ele quer isso. E numa economia como nos Estados Unidos, que 60% é consumo, e o Banco Central tem um poder limitado em atuar no lado da oferta, o Banco Central não consegue fazer chip entrar jorrando nos Estados Unidos, então ele consegue atuar onde? Na demanda. As pessoas têm que se sentir um pouco mais pobres mesmo. E isso passa também por um processo de queda de preço de ativos, que nos Estados Unidos 60% da população investe em ações. Então, é até desejável, de certa forma, e é chato dizer isso, pô, o Fed quer que as pessoas se sintam mais pobres. Mas faz parte do processo, para você desaquecer um pouco o lado da demanda e controlar essa inflação, como você disse, é a maior nos últimos 30, 40 anos. Citando alguns dados aqui, no Brasil, a gente acabou de ter o índice de inflação de julho saindo e foi deflação de 0,68%, que foi surpreendente, muito puxado por uma questão de preço de combustíveis, a própria queda do petróleo lá fora, mas também auxiliado por aquela questão da retirada do ICMS, que é algo temporário. Então a gente pega lá, por exemplo, o Boletim em Foco, você vê uma inflação caindo esse ano, já há algumas semanas a expectativa para a inflação no final do ano, e para o ano que vem sendo revisado um pouquinho para cima, porque o ICMS vai voltar em janeiro. Mas no Brasil estamos com 10,07 nesse momento, o índice dos últimos 12 meses, então ainda em 2 dígitos, mas com tendência a cair. Nos Estados Unidos em 8,5, o que para eles é assombroso, é muita coisa. Eles acham muito alto. Na Alemanha, 7,5. Na Holanda, 10,3. Para os holandeses que assistem a gente aqui, bem-vindos. Quem não conhecia esse tipo Primeira de inflação. vez, né? Pois é. É aquele meme, né? Sim. First time. Espanha, 10,08. Rússia, 15,1. E na Rússia, eu já não sei se essa inflação aqui é tão transparente assim. A gente brincou com o PIB da China, porque se só o governo pode medir os dados tendem a ser usados em prol do governo. E aí tem Turquia, 79,6. E sem expectativa de conter, porque a taxa de juros lá é tremendamente baixa, o presidente virou o Banco Central, ele que manda, né, na taxa de juros. E na Argentina, 64% de inflação e se acelerando.